E aí, pessoal, hoje eu vou estar falando mais sobre o conceito de encapsulamento e o que é de fato, né? Porque na última aula a gente mais citou alguns assuntos principais e tal, mais básicos sobre orientação a objeto. E nessa aula aqui a gente vai estar definindo uma classe num exemplo diferente, né? A classe vai ser uma classe de mago, né? Vai ser um exemplo de RPG. Na verdade, cada conteúdo, cada assunto vai ter um exemplozinho assim de RPG para simplificar um pouco o processo, vocês entenderem esses conceitos. E a gente vai estar brincando também com esse conceito, né? Que é basicamente quando uma classe ela não deve expor os detalhes internos dela, né? Então, esses detalhes dizem em respeito à classe mesmo, né? Essas propriedades e esses métodos dessa classe têm que ser protegidos, e a gente vai fazer isso usando um modificador de acesso, né? Que no caso aqui é o private, que a gente citou na última aula, né? Que é o acesso permitido somente dentro da classe. Então, a gente vai ter essas propriedades privadas, né, para armazenar tanto a saúde quanto a mana do mago, e a gente também vai ter um construtor, né, para estar inicializando a saúde e a mana do mago. E para obter essa saúde do mago aqui, né, a gente vai ter que usar o get, que é geralmente algo muito usado para explicar encapsulamentos, get setters. Porque o que é, né? Na prática, quando a gente cria um método get, como esse aqui que eu vou estar usando, a gente está consultando o valor da propriedade, né? No caso aqui eu não vou estar usando o set, né, para fins aqui de resumo, né? Mas o set ele seria alterar esse valor dessa propriedade, e isso aqui está, né, evitando o acesso direto à propriedade, de modo a gente preservar. E a gente vai usar o get para o health e para o mana. E em seguida a gente vai estar criando dois métodos públicos, né? O método, como a gente viu na última aula, é o comportamento ali do objeto, uma função, né? E a gente primeiro vai fazer um método público para aumentar a saúde do mago. Então a gente vai fazer um if aqui para dentro desse método vai ter que ter um if para a gente verificar a quantidade de saúde, né, para ser adicionada, né, se ela é positiva. A gente vai ter que fazer também uma operação com this para estar aumentando a saúde do mago. E provavelmente aqui eu também vou estar fazendo um console.log só para estar retornando, né, pegando a informação dessa nova saúde. Eu acho que seria também importante. E agora a gente também a gente precisa exibir, né, essas informações, né? A estrutura desse método público vai ser bem parecida com o próximo que a gente vai estar fazendo, só que no lugar vai ser para recarregar a mana do mago, né? E todos esses consoles.log vai ser para a gente estar visualizando todas as mudanças que a gente vai estar fazendo aqui no código. E a gente também precisa estar colocando um else aqui, porque tem um caso ao contrário, onde a saúde vai ser, no caso ali, pode ser 0 ou pode ser menor do que 0. Então seria importante a gente exibir isso também, né? Aqui um caso à parte. Deixa eu só corrigir aqui o texto. E a gente precisa também saber dosar aqui o autocomplete, né? Às vezes o replete vai pegar e vai te dar uma recomendação de uma coisa exatamente que às vezes não pode ser o que tu tem em mente, ou às vezes pode até dificultar, né? Esse é o problema do autocomplete aqui. Mas a estrutura do método público para estar recarregando a mana do mago vai ser bem parecida aqui, como vocês podem ver. O autocomplete basicamente ele já vai pegar o que a gente já fez para estar aumentando a saúde do mago e vai dar uma sugestão, e vai ser bem próximo aqui. Eu vou estar colocando esse recharge mana como nome, mas vocês vão ver que a sugestão dele é muito próxima do que a gente já fez, e facilita bastante aqui, porque a gente não precisa ficar digitando tanto. Como vocês podem ver, basicamente a mesma coisa, né? Vai verificar a quantidade de mana, né, a ser adicionada, né, se ela é positiva.
ela vai verificar, né? E também a parte de aumentar a mana do mago, assim, e informar também o valor da nova mana, né? Eu vou estar colocando aqui. E também caso um else, né, para caso não seja possível estar diminuindo essa mana. Agora eu basicamente só faço aqui as correções aqui no autocomplete, no texto do autocomplete, e vou estar já podendo fazer um exemplo de uso aqui do que exatamente a gente está fazendo aqui nessa parte de a partir desses métodos, né? Então, instanciar o objeto, definir aqui, né, o mago como 100 de saúde e 50 de mana, e a gente vai estar obtendo a saúde do mago, né, através desse console.log, e em seguida aqui eu vou estar aumentando a saúde do mago em 20 pontos. E também na próxima linha, como vocês podem ver, a ideia que eu tenho aqui é também estar recarregando a mana do mago em 30 pontos. Então a gente vai estar podendo exibir esses valores no console.log para estar verificando como é que está funcionando mais ou menos. Tá, eu acho que tem um pequeno erro aqui, então enquanto eu dou essa acelerada aqui para estar encontrando ele, eu vou estar explicando o que aconteceu aqui. Então no código a gente tinha as propriedades Health e Mana, né, em que elas foram declaradas como private e elas só podem ser acessadas dentro da classe Mage. E para interagir com outras propriedades, né, a classe tem que fornecer os métodos públicos aqui, que foi no caso que eu criei. Como vocês podem ver, o console.log aqui já está falando que a saúde foi atualizada para 120 e que a mana foi atualizada para 80, né, no caso. A gente usou métodos públicos para estar acessando essas propriedades aí que estavam privadas. E agora a gente vai estar falando sobre outro conceito, né, que no caso é o conceito de herança. Então a gente vai estar usando um exemplo de uma classe diferente, começando aqui do zero, né, o que a gente tem que definir aqui como herança. A herança vai ser um princípio fundamental de PoE, né, que vai estar permitindo que uma classe ela herde características e comportamentos de outra classe, né? No contexto aqui que eu vou estar dando, né, a gente vai ter duas classes, a Character, né, que é de personagem, e a Knight, que vai estar representando a de um cavaleiro, né? Um exemplo diferente ao qual a gente viu anteriormente, que era de um mago. Agora a gente vai estar fazendo com um cavaleiro. E o que vai acontecer, né? A Knight vai possuir as propriedades e os métodos dessa outra classe, que vai ser a Character, que a gente vai estar fazendo aqui. Só que, né, ela vai ter isso e vai ter os próprios métodos e as propriedades específicas, né? Então, prosseguindo aqui, a gente vai estar criando a classe com algumas propriedades aqui, como vocês podem ver, né, name, health, attack power, e a gente também vai estar fazendo um construtor como a gente fez no exemplo anterior, né, agora com propriedades diferentes, mas aqui o principal é a gente estar demonstrando um método abstrato, né, que ele vai estar podendo ser reescrito por outras subclasses, né. Então a gente vai estar fazendo esse método abstrato para atacar, né? Esse personagem vai ter esse método, né, de atacar. E a gente também vai ter um display aqui que eu estou fazendo agora, em que vai estar demonstrando informações desse personagem, né? Então, como vai ser um guerreiro aqui, eu vou provavelmente estar colocando informações relacionadas à saúde, ao poder de ataque que ele está exercendo em determinada ação. Mas para a gente demonstrar o que de fato é uma herança, a gente vai ter que criar essa classe aqui, como eu disse, é a classe cavaleiro, né, que ela vai estender, né, de personagem e vai estar meio que sobrescrevendo o método ataque que eu já defini ali em personagem, né. Então, eu vou ter que fazer o console.log aqui para estar demonstrando, né, o alvo em que ele vai estar atacando, né, o cavaleiro vai atacar, e meio que o nome do poder, né.
a gente também tem que definir aqui a quantidade, uma certa subtração, né, da vida do personagem que ele vai estar tirando. A gente também vai definir meio que um console.log aqui só para ele demonstrar quanta de vida, né, o alvo dele, né, tem de restante, né, a gente demonstrar o quanto foi subtraído através do método aqui, né, e enfim, aqui a gente também vai ter que fazer mais um método específico, mas agora para demonstrar outro conteúdo, né, mas ainda assim falando sobre heranças, vocês vão ver no final que vai fazer sentido. Eu vou estar fazendo um método específico para o cavaleiro aqui, onde ele vai carregar ele vai meio que aumentar o poder de ataque dele temporariamente. Então eu vou estar fazendo uma operação aqui com o valor de ataque, e em seguida ele vai ter que restaurar o ataque de poder original, só que alguns segundos depois. Aí vocês podem usar o set timeout aí, assim como eu estou fazendo, e fazer meio que uma divisão, né? Você multiplica por 2, depois você divide por 2 para o cavaleiro meio que ele dividir o ataque dele que foi multiplicado, né, para voltar ao original. E enfim, isso tem um tempo, né? Vai demandar um tempo, então você pode estar definindo aqui. Então, recapitulando, né? Nesse exemplo a gente tem a classe Character, ela vai estar definindo uma estrutura básica para qualquer personagem, incluindo nome, saúde, poder de ataque, além de um método abstrato, né, o ataque, e ele provavelmente vai ser implementado pelas subclasses. A classe Knight, ela vai herdar de Character, né, o método ataque, e vai adicionar algo específico, né? Que no caso aqui eu coloquei o Charge, que é o que vai aumentar o poder do ataque do cavaleiro por determinado tempo. E isso vai demonstrar aqui a herança de fato, né? Que é basicamente a permissão aqui das subclasses compartilharem esses comportamentos comuns com a classe base, né? Que é a Character, enquanto elas podem introduzir novos comportamentos específicos. Então eu instanciei aqui o cavaleiro, né, onde eu vou estar exibindo as informações aqui, né, para estar demonstrando. Então eu chamei ele de Sir Lancelot, mas eu vou usar o display aqui para mostrar as informações iniciais do cavaleiro, o momento em que ele carrega a habilidade dele com o ponto charge, e aí vai ter o timeout e o inimigo, né? No caso aqui que eu vou setar ele como um dragão aqui, mas o próprio Replit, né, vai te dar uma sugestão aqui, tu pode colocar o que tu quiser. Eu coloquei um inimigo aqui como se fosse um dragão. O dragão vai ter ali 200 de vida, e a gente vai ver quanto vai ser subtraído, né? Assim que eu der o run e terminar aqui, a gente vai ver se o código está rodando ou não, né? Então, a partir disso aqui, a gente vai poder ver exatamente quando o cavaleiro vai atacar o dragão. A gente já pode dar o run aqui para saber se está funcionando. E a gente pode ver aqui a saúde do Sir Lancelot, o poder dele, e que o dragão, né, sofreu um ataque de 20, e que agora ele tem 180 de saúde, né, o que era 200 antes, foi subtraído, né, a partir do ataque do cavaleiro. E o código está funcionando normalmente. Você pode executar aí e verificar se tem algo a acrescentar, pode fazer novas classes. Enfim, pessoal, essa foi a aula sobre encapsulamento e herança. Na próxima aula a gente vai estar falando sobre abstração e polimorfismo, com outros exemplos de código, mas ainda usando um pouco dessa base. Então, se possível, vocês revisem um pouco essa aula antes de ver a próxima, para estar conseguindo entender os conceitos. E é isso.